Aquilo que eu mais temia aconteceu. O meu vô veio a falecer e não só isso, ele foi cortado ao meio. Foi desta maneira que ele morreu. Mas o que mais me deixava assustado era que as lágrimas não escorriam e nem sequer o sentimento de tristeza se passou pela minha cabeça. Ele era a única família que me restava. Então, diante disso, que tipo de ser humano terrível eu sou? Meu povo, agora o bagulho daqui pra frente, vocês vão ver o que é protagonista de verdade. Eu encontrei essa obra aqui esses tempos atrás, eu tava lendo nas férias, e eu achei ela muito massa, por isso que eu tô trazendo ela aqui pra vocês. Mas a única definição que eu falo é: esse protagonista faz o que os outros deixam de fazer. Só presta atenção. E voltando pra história, o prota estava tipo levando uma erva de conexão espiritual para o seu avô. E seu avô declarou que ele tinha feito um bom trabalho. E pelo seu tamanho, eles poderiam até receber 5 niangues por ela. E o prota acrescentou que também havia uma toca de raposa por perto, onde ele encontrou a erva, mas a mãe não estava lá, apenas os filhotes. E ouvindo isso, o avô dele perguntou: então, você matou os bebês? E o prota respondeu que não. Por que ele faria isso? Afinal, a mamãe raposa ficaria muito triste se voltasse e descobrisse que seus bebês foram mortos. E seu avô apenas falou para ele deixar esse assunto de lado e preparar o jantar. Mas ele ainda tinha algo a declarar. Jeong, você pode me prometer algo? A real natureza que você esconde, por favor, nunca revele a ninguém. E lembrando dessas palavras, o prota declarou: eu sinto muito, vovô, mas eu acho que não serei capaz de cumprir a promessa. E assim, somos transportados ao condado de Zongyang, onde uma carroça estava levando vários prisioneiros. E claro, eles faziam isso bem no meio da cidade, diante de várias pessoas, para que cada um observasse seus rostos. E também humilhá-los da pior forma possível. Porém, as pessoas estavam interessadas em um prisioneiro em específico. Um dos carinhas que estavam observando comentou: ele é bem jovem, deve ter quase a mesma idade que o jovem mestre. E ouvindo isso, o acompanhante dele respondeu que ele não deveria subestimá-lo só por ser jovem, pois provavelmente ele era o pior de todos aqueles prisioneiros. O que fazia sentido, já que ele tinha uma carruagem inteira apenas para ele. Porém, o acompanhante daquele carinha declarou que ele não deveria ficar surpreso com aquilo, mas sim com a quantidade de pessoas que ele matou com apenas uma foice, que até lhe deu o apelido de demônio assassino da foice. Mas voltando pro assunto que os dois estavam ali, o acompanhante lhe perguntou o que ele queria pedir dessa vez. E o carinha com um chapéu parecendo um samurai declarou que queria contratar alguém, especificamente um jovem cuja morte não importaria a ninguém. E falando sobre isso, alguém recebe uma pedrada, onde as pessoas declaravam que ele merecia mais do que a punição divina. E olhando um pouco mais atentamente, parece que ele nem precisaria procurar. E diante daquilo, eu não tinha mais nada para pedir para aquele carinha. E assim ele foi simplesmente embora sem dizer mais nada. Porém, que nem eu disse, ele finalmente tinha encontrado um candidato perfeito. E assim, um tempo depois, somos transportados ao castelo interno do condado de Zongyang. E era lá que o nosso protagonista era mantido. E nessa situação, a única coisa que passava na sua mente era: eu me apreciei demais. Aquele maldito verme era impressionante. E o verme que ele tava falando é esse carinha aí, com um chapéu todo furado. Não sei porque não tampou o chapéu, mas tudo bem. Comentando que estava se perguntando sobre quem estava o seguindo, mas ficou bem surpreso que era só um pirralho qualquer. Porém, mesmo assim, ele não teria piedade. E diante desse carinha aí, o prota só pensava que ele era um monstro. E mais uma informação: esse cara aí foi quem matou o avô do prota. No entanto, como ele era diferente dos outros, ele acabou com o prota antes mesmo que ele pudesse fazer algo. E mesmo que o prota lutasse com ele de novo, o resultado seria o mesmo. Ele não conseguia pensar alguma maneira de matar ele. Ou melhor, faltava apenas uma coisa para ele: as artes marciais. Será que se ele aprendesse as artes marciais, ele seria capaz de derrotá-lo? Mas como que ele ia fazer isso, né? Ele tinha que fugir dali. Só que isso contaria como uma segunda vez. Contudo, eu acho que ele não precisaria. Uma fumaça estranha começou a entrar na cela. E não era nenhum tipo de incêndio, pois o cheiro era um pouco diferente. E na realidade o prota até sabia que cheiro era aquele, afinal ele mexeu com muitas ervas. E resumindo todas as ervas que ele citou na sua cabeça, no fim, juntando todas elas, dava num sonífero. E claro, acabou funcionando no protagonista.
protagonista. E neste momento, um homem chegou na cela do Prota e até mesmo soltou as suas correntes. Entretanto, como o Prota mexia com a erva, é óbvio que ele já estava resistente a ela. E aproveitando a oportunidade que o homem ali ficou surpreso, ele o atacou. E agora sim ele tinha uma chance para fugir, certo? Mas de repente ele parou, pois aquele homem acertou seus pontos de pressão. E diante daquilo, o Prota não entendeu bulufas nenhuma. E se perguntou se aquilo era as artes marciais. E como o Prota não sabia muito de artes marciais, ele rapidamente achou que aquele carinha na sua frente foi quem tinha matado seu avô. Porém, olhando um pouco para o seu físico, não era ele, pois o homem que tinha matado seu avô tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Mas deixando isso de lado, chegou outra pessoa, questionando aquele homem quem era o Prota. E o homem, que era o guarda desse menino aí, declarou que ele deveria ter ficado do lado de fora, afinal ali era muito perigoso. Entretanto, o jovem mestre era curioso e queria ver como é que era uma prisão por dentro. E outra, ele queria ver o rosto do Prota mais de perto. E o guarda fez o que seu mestre pediu. E vendo o Prota, o jovem mestre começou a rir. E então começou a declarar: olha, você tinha razão, ele realmente se parece comigo. E isso só pode ser o destino, não é mesmo? E diante disso, o Prota estava mais surpreso do que tudo. E o jovem mestre continuou dizendo que o Prota estava a caminho da morte e seria esquartejado em 2 dias. E até comentou que a vida era bem injusta, né? Afinal, os dois nasceram com o mesmo rosto, mas ele era um jovem mestre, enquanto o Prota estava preso no corredor da morte. Então, desta vez, ele iria conceder a ele uma rara oportunidade. A oportunidade de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão Espada Mok. Em outras palavras, a chance de ser o seu substituto, Mok Gyeongyeon. E ouvindo isso, o Prota ficou surpreso. E o jovem mestre ali continuou dizendo que não iria ser difícil. Ele apenas deveria ficar aconchegado em uma mansão, com comidas deliciosas, lindas serviçais e uma cama confortável. Em outras palavras, ele vai poder ter o privilégio de provar coisas que nunca cogitou experimentar. E assim que acabar, vai receber o dinheiro suficiente para curtir a vida como um homem livre. E se ele fosse aceitar aquela oferta, ele deveria comer aquilo ali primeiro. E o Prota perguntou se aquilo ali era um veneno. E o guarda respondeu que era óbvio que eles não confiariam cegamente em um prisioneiro. E caso a missão for bem sucedida, ele daria um antídoto. E diante daquela situação, o Prota começou a pensar: vovô, a minha segunda chance me foi dada. Então eu vou aproveitar ela muito bem. Afinal, essa é a chance de eu conseguir uma nova vingança. E o jovem mestre ali declarou que o Prota tinha feito uma sábia escolha. E já que ele tinha tomado veneno, o guarda ali poderia simplesmente tirar suas algemas e liberar os seus pontos de pressão. E depois que o guarda ali fez isso, o Prota até se sentiu um pouco mais aliviado. E o guarda falou para o jovem mestre ficar atrás dele. Afinal, eles não sabiam o que veriam pela frente. Mas mal ele sabia que essa seria a sua pior escolha. E no momento em que ele estava saindo, ele viu a pior cena possível. O seu jovem mestre já não estava mais com eles. E naquela situação, o Prota começou a declarar: opa, nossa, e agora, guarda? Parece que o falso jovem mestre morreu. E para entendermos um pouco mais da história do Prota, vamos voltar um pouco antes do demônio assassino da foice ser preso. Várias pessoas estavam correndo por suas vidas. E a única coisa que o Prota pensava era: isso é divertido. Eu acho que isso é a coisa mais divertida que eu já vi. Eu matei todos que pensei estarem relacionados com a morte do meu avô. A emoção que senti vividamente ao matar dezenas de pessoas foi alegria. E sobre a minha verdadeira natureza, eu não sei o que fazer. Mas que tipo de expressão facial eu tinha enquanto matava todas essas pessoas? Eu estou sorrindo? Então é essa a verdadeira natureza ao qual o vovô se referia? No fim, minha verdadeira natureza é má? Eu não sei. Eu vou apenas matar tudo que eu vejo por enquanto. Mas nesse momento, o Prota acaba recebendo um baita de um chute, que óbvio o fez voar muito longe. No entanto, ainda assim o Prota conseguia se levantar, o que surpreendeu aquele homem. E já da perspectiva do Prota, ele notou que o homem à sua frente era muito perigoso. E o homem continuou dizendo que o Prota era bem impressionante, pois parecia que ele nem aprendeu as artes marciais, mas ainda assim conseguiu sobreviver ao seu ataque. E antes que o Prota percebesse, ele já estava sendo levantado pelo pescoço. E o que tinha acontecido diante dele foi tão rápido que ele começou a se perguntar se aquele homem à sua frente era um humano. E justo nesse momento o homem começou a dizer: isso é bem interessante, eu fiquei me perguntando quem estava me seguindo, mas pensar que foi algum garoto que nem sequer treinou artes marciais. E diante dessa fala, o Prota notou que o homem à sua frente foi o assassino do seu avô. Contudo, antes que pudesse fazer algo, o homem simplesmente o esfaqueou, declarando que uma criança que poderia sobreviver ao seu ataque fatal
apesar de não ser treinada em artes marciais, deveria ser morta antes de crescer. E ele até falou para o Prota que ele não deveria ter saído matando pessoas por aí, afinal isso acabou encurtando sua própria expectativa de vida. Porém, o Prota tava cagando e andando para ele, pois ele não acreditava que tinha sido derrotado tão facilmente, logo depois de encontrar a pessoa que matou seu avô. E ele se perguntou se assim seria a sua morte. Mas ele não morreu. Na verdade, não ainda. E se ele tivesse outra chance, ele não faria as coisas do jeito errado. E seguindo essa linha de pensamento, chegamos agora onde a gente já estava antes. Nisso, o guarda simplesmente já enquadrou o Prota na parede, perguntando como ele ousava matar o jovem mestre e se ele não tinha medo de morrer. Porém, o Prota respondeu que na verdade seria o contrário, não? Pois se ele substituísse o jovem mestre real, isso sim seria um risco, já que a obediência cega naquele tipo de situação é o que te mataria. E ouvindo isso, o guarda ali ficou um pouco surpreso, mas mesmo assim ele perguntou para o Prota o que ele achava caso ele tentasse matá-lo. Entretanto, o Prota respondeu que ele não faria, porque se ele fosse capaz de fazer isso, ele já teria feito. E se ele não tinha feito isso ainda, é que ele não tinha nenhum apego ao jovem mestre. E o carinha ali ficou bem brabo com o Prota, chega e jogou ele no chão. E puxando uma adaga de suas costas, ele declarou que iria matá-lo. E o Prota, diante dessa situação, frio e calculista, perguntou: "Isso é mesmo necessário? Afinal, eu tomei o veneno que você me deu. Então eu não posso viver sem um antídoto. E isso significa que não tem escolha a não ser obedecer a você. Por essa razão, não seria uma boa oportunidade para você? Imagina, o terceiro jovem mestre da mansão Espada Mok é agora o seu cãozinho leal." E o guarda perguntou se por algum acaso o Prota estava dizendo para ele meio que transformar o terceiro jovem mestre em seu fantoche. E só pelo rosto do Prota era mais ou menos isso. Mas parece que o guarda não tinha gostado muito daquela resposta. Porém, mesmo que ele não gostasse, era a única resposta que ele tinha. E então, por causa de todos esses acontecimentos, a partir de agora, o Prota seria Mok Gyeong-won. E assim, ele finalmente tinha conseguido garantir a sua segunda chance. E um tempo depois, somos transportados para a mansão da Espada Mok. E o guarda estava dizendo que o Prota não iria conhecer nenhuma das pessoas da mansão. E diante disso, não seria muito diferente de ser um substituto, né? Porém, o guarda respondeu que o Prota não era mais o substituto, e sim um fantoche. E caso ele fosse pego, ele não receberia o antídoto e morreria no processo. Ah, e outra, caso ele desobedecesse ou tentasse qualquer coisinha, ele iria matá-lo imediatamente. Mas quem disse que o Prota ligava? E assim, o guarda joga uma pílula para o Prota, e aquele ali era um tipo de neutralizador, e ele tinha que tomar um daqueles por dia, senão o veneno espalharia por todo o corpo, então ele morreria. De qualquer forma, no fim, o Prota estava com muita sorte, já que era um milagre por si só ter sobrevivido àquelas facadas. E outra, ele ganhou uma nova vida, e ele estava até se perguntando se seu avô do além tinha preparado tudo isso para ele ter uma segunda chance. Mas de qualquer forma, o Prota não pretendia morrer até vingar o seu avô. Ah, e falando em vingança, era quase certeza que o assassino do seu avô achava que o Prota já estava morto, pois o corpo do jovem mestre falso tinha sido encontrado. E outra, o Prota agora tinha acesso às artes marciais. Afinal, ele estava num clã marcial. Por isso, ele iria fingir que era o terceiro jovem mestre e treinar as artes marciais, para que assim ele consiga matar o assassino do seu avô. Ah, e claro, ele não ia matar aquele cara com uma simples morte, mas sim da mesma maneira que ele matou o seu avô. Mas deixando esse negócio de vingança de lado, o Prota foi milagrosamente capaz de evitar a morte e até conseguir aprender as artes marciais. Porém, aquele guarda lá deixou alguém para ficar de olho no Prota, o que claro, estava irritando muito ele. E o guarda que estava de olho no Prota era o Go-chan, que eu vou chamar ele de Gohan agora porque é parecido. E o Gohan era discípulo daquele guarda que era chamado de Khan. E já do lado do Gohan ele estava muito bravo, pois parecia que o seu mestre tinha amolecido. Afinal, o que tinha de tão especial sobre uma criança que ainda nem aprendeu as artes marciais? E voltando um pouco no tempo, ele estava meio nervoso, pois ele queria saber o que aconteceria com o plano então. Porém, o guarda-Khan mandou ele calar a boca, pois estava falando alto demais. E como eles não poderiam fazer nada agora, ele ordenava que o Gohan ficasse de olho no Prota como planejado. E claro, não deixar ele sair daquele lugar. Enquanto isso, ele pensaria em algo diferente, e no fim, eles iriam jogar
jogá-lo fora, para que eles possam ficar ao lado de outra pessoa. Porém, para o Gohan tava muito confuso. Afinal, ele tinha dado o veneno para ele, né? Então não ia ser meio difícil ele desobedecer. Porém, o guarda Khan negou, dizendo que o Prota não era um tipo de pessoa que obedeceria alguém. Afinal, ele era um prisioneiro da morte e conseguiu matar o jovem mestre para tomar o seu lugar. Então estava mais do que claro que ele tem uma força de vontade muito alta para alguém que estava prestes a morrer. Por isso, ele era muito perigoso e se envolver com ele não traria nada de bom. Entretanto, para o Gohan isso não fazia sentido, porque como uma criança que nem aprendeu as artes marciais e com um veneno no corpo poderia causar algum perigo. E já do lado do Prota, ele estava refletindo somente por que eles precisavam de um substituto. E ele não sabia de nada porque o guarda Khan simplesmente colocou seu discípulo ali e foi embora. No entanto, no pouco tempo que ele esteve ali, ele começou a entender mais ou menos a atmosfera do local. E parecia que ali não era um lugar tão perigoso para precisar de um substituto. Na realidade, era bem protegido, o que significava que ele tinha outro motivo para um substituto. E isso era bem intrigante, pois ele não disse nada para o Prota, que seria o suposto substituto do falso jovem mestre. E pensando apenas um pouco, ele notou que o guarda Khan precisava mudar de lado. Rapaz, o cara é muito inteligente, rapaziada. É muito. Ele só pensou um pouquinho, tava tomando um negocinho ali, ó. Já instalou a mente e aí já sabe o bagulho. O cara, a mente do mal pro mal é muito rápida, né? Não é possível. Enquanto o Prota matava esse plano maligno em sua mente, o Gohan tava dormindo. Porém, o Prota saiu para a ação, que acabou acordando ele. E o Prota declarou que iria pegar um ar fresco. E também gostaria de fazer algumas perguntas a ele. Porém, o Gohan mandou ele calar a boca e voltar para dentro. Senão, ele ia ver sangue voar. E o Prota apenas comentou para ele ficar de boa, eles manterem tudo aquilo em segredo. Mas parece que o Gohan não gostou muito não. E começou a dizer que parecia que o Prota tinha esquecido o seu lugar. E se ele continuasse agindo daquela maneira, nada de bom aconteceria com ele. E do nada, o Prota simplesmente manda essa frase. Pelo que eu tô vendo, você é mais fraco que o guarda Khan. E mais uma vez, do nada ele simplesmente virou o Gohan de cabeça para baixo e grudou ele no chão. E até atingiu os pontos de pressão dele, o que deixou o Gohan bem chocado. Nisso ele já começou a se perguntar se o Prota sabia alguma coisa de artes marciais. Porém, o Prota ainda estava mais confuso, perguntando se tinha feito errado, pois apenas tinha copiado o que o guarda Khan fez com ele da última vez. E isso deixou o Gohan ali muito mais assustado, pois o Prota estava atingindo os pontos de pressão depois de ter visto apenas uma vez. E agora sim o Gohan entendeu o que o Khan estava dizendo. O Prota era realmente um cara perigoso, mas ele ainda tinha uma jogada. O Prota estava envenenado, não estava? Então ele não deveria fazer besteira, senão ele iria morrer caso não neutralizasse o veneno regularmente. Entretanto, o Prota cagou para isso. Então ele mordeu o seu dedo, comentando que realmente tinha esquecido sobre o veneno. E assim ele pingou uma gota do seu sangue no Gohan. E ele ficou em choque porque ele estava meio que sendo envenenado. E o Prota continuou dizendo que bebeu todos os tipos de venenos desde que era criança, enquanto coletava ervas com seu avô. Então, a um certo ponto, seu sangue começou a ser venenoso. E com a experiência que ele obteve, ele consegue dizer quais ervas são usadas nele só de cheirar ou sentir o sabor. Então, ele não precisava neutralizar nenhum veneno. E sobre a pergunta que ele queria fazer antes, era sobre a mansão e da espada Mok. E era bom ele responder, afinal, ele é o único que pode neutralizar o veneno do seu sangue. Por isso, ele deveria obedecer todas as suas ordens. E falando sobre a mansão, somos levados ao salão principal, mais especificamente no quarto do mestre da mansão. E o seu nome era Mok Indan. E aparentemente parecia que temos outra pessoa que estava envenenada por aqui. E o velhote que estava cuidando dele perguntou se realmente não tinha solução. E ele já tinha relembrado de todo o seu conhecimento e experiência, assim como todos os tipos de ervas, mas ele não conseguiu encontrar a causa da doença. Porém, o mais ruim disso é que ele não tinha escolhido um sucessor. E dentre os 4 filhos da mansão da espada Mok, o mestre da mansão não nomeou seu sucessor antes de adoecer. E por causa disso, a mansão está em um estado que chamamos de calmaria antes da tempestade. E caso ele morresse, os 4 irmãos irão derramar sangue para obter a posição. E tinha a primeira esposa que gostava especialmente do primeiro filho, então era quase que óbvio que ela seguraria essa posição para ele. E falando do diabo, ela apareceu, perguntando ao velhote como o mestre da mansão estava. E o velhote respondeu que por causa da sua falta de conhecimento, ele não conseguiu descobrir um tratamento para ele. E isso meio que decepcionou ela. E ela comentou que todos chamavam de doença misteriosa e que não conseguiam explicar. Então, diante disso, não restava outra opção senão optar pelo xamanismo. E o velhote começou a gritar que isso não ia funcionar, pois não passava de uma crença falsa. Mas a primeira esposa comentou
comentou que ela não tinha mais nada que poderia fazer, senão seu marido iria morrer. E outra, não adiantava ele ficar reclamando disso, afinal ela já tinha chamado um xamã para curar a doença do seu marido. Por essa razão ele deveria ser levado embora, e então deixarem tudo nas mãos do xamã. Ah, e outra, eles não deveriam deixar ninguém entrar no salão principal. E voltando para o lado do Prota, o Gohan tinha explicado toda a situação da mansão para ele. E depois de refletir um pouquinho, o Prota declarou que eles deveriam sair dali. E o Gohan perguntou onde diabos eles iriam. E o Prota respondeu que era óbvio, ele iria ver um mestre da mansão. Enquanto ia para a mansão, o Prota começou a recapitular o que o guarda Khan e o Gohan queria fazer dele como seu substituto. O plano era fazer o filho primogênito, Mok Young-ho, começar a se mover para tentar matá-los. E na realidade, este era o melhor plano que eles poderiam definir. O primogênito tinha 20 anos. Ele tinha uma marca de nascença na bochecha esquerda, adorava beber e é mulherengo ao ponto de ir à taverna pelo menos um dia sim e um dia não. E dentre todos os irmãos, ele é o menos capaz e é ganancioso e cruel. Já o segundo filho, Mok Eun-pyong, tem 18 anos e se assemelha à sua mãe e tem olhos penetrantes. É inteligente e astuto e quem sabe o que pode fazer para se tornar o senhor da família. E chamando esses dois para um local e colocando o substituto, que no caso seria o Prota, eles iriam provocar os dois para matar o substituto. E depois que ficarem com a guarda baixa, o primogênito o apunhalaria pelas costas e eles se matariam. E esse método também é conhecido como o plano vencedor por padrão. E dessa forma, os dois irmãos seriam eliminados como herdeiros. E depois disso, Mok Gyeong-gyeon parecia perfeitamente bem e ficaria facilmente em vantagem. E assim, com certeza viraria o herdeiro. Ele até usou seu cérebro. Mas uma variável apareceu depois que o Prota o matou. Nisso, o Gohan pergunta para o Prota o que ele queria fazer na mansão do mestre. Nisso, o Prota responde que, pelo que ele tinha ouvido, a vida e a morte do senhor feudal estão relacionados com a sua. E por isso, ele estava tentando visitá-lo. O Gohan respondeu que isso seria ruim, pois o guarda-Khan poderia descobrir. Entretanto, o Prota falou que ele com certeza manteria isso em segredo, não é? Afinal, agora eles são amigos, não? E voltando para a mansão do mestre, a primeira esposa estava esperando o xamã que ela havia chamado. E o nome desse velhinho aí é Myoshin. Parece até Myojin, mas eu vou chamar ele de Myoshin. Eu vou me contentar em não chamar ele de Myojin, mas vou chamar ele de Myoshin mesmo. E vendo ele, a primeira esposa comenta que tinha ouvido falar que ele era milagroso. Por essa razão, ela confiaria nele. E o Myoshin agradeceu, dizendo que quanto mais durasse a doença, mais enfraquecido o mestre da mansão ficaria. Ah, e outra, ele pedia encarecidamente para que todos estejam a 30 passos do prédio principal. Caso contrário, algo de ruim poderia acontecer. E a primeira esposa respondeu que já tinha tomado suas medidas. E tirando o guarda que protege a entrada, todos estariam longe dali. Mas o velhote falou que ela também deveria ficar longe. Porém, a primeira esposa apenas disse: "Você não esqueceu do que eu perguntei, certo?" E o velhote respondeu que não. Ele obviamente conseguiria o selo do mestre da mansão e o manual secreto. E a primeira esposa respondeu que se ele conseguisse isso, ela lhe daria 300 moedas de prata imediatamente. E assim, ela ordenou que todos saíssem dali. Porém, internamente ela não confiava muito naquele velho e o tal xamanismo. Contudo, algo chama sua atenção, e era um garoto que estava treinando, e na realidade ele era o quarto filho, e o seu nome era Mok Yo-chun, e a primeira esposa ele estava revoltada, dizendo que ele era apenas um filho de uma geisha. Ah, e pra vocês entenderem o que é uma geisha, é uma japonesa treinada desde jovem nas artes da dança. São aquelas garotas que ficam dançando antes de um movimento importante, uma reunião importante. E enquanto a primeira esposa saía, o Prota chegava. E olhando para o Mok Yo-chun, o Prota pergunta quem ele é, e o Gohan explica que ele é o quarto filho, e que tem excelentes proezas marciais, e geralmente não relaxa no seu treinamento. E olhando para ele, o Prota notou que ele tem um perfil que lembra o senhor da mansão, o que o tornaria bem favorecido para o posto de herdeiro. Mas voltando para as artes marciais, o Prota pergunta se aquele era um método de aprender. E o Gohan explica que aquela ali era a posição do cavalo, para melhorar a força da parte inferior do corpo, já que pode-se dizer que todas as artes marciais vêm da parte inferior do corpo. E ouvindo isso, o Prota declarou: interessante. Então, guarda Gohan, caso eu aprendesse as artes marciais, eu posso matar o guarda Khan? E diante disso, o Gohan ficou em silêncio. Porém, novamente o Prota fez a mesma pergunta. E o Gohan não sabia o que responder, né? Porque o plano inicial era meio que abandonar o Prota. E agora ele tava meio que virando um cachorrinho dele, então ele tava lascado. Porém, ele tinha que responder a verdade. E ele explicou que os fundamentos das artes marciais podem ser considerados o treinamento interno. Como, por exemplo, o treinamento interno na respiração. Em outras palavras, utilizar o Dantian para
purificar internamente a energia da natureza e reunir o QI interno e depois acumular, e você ficaria mais forte. Porém, é óbvio que o QI interno não é algo que se pode reunir em apenas um dia. E mesmo que o Prota aprendesse as artes marciais, seria difícil vencer um artista marcial de primeira classe como o Guarda Khan. Afinal, ele já tinha 30 anos de QI interno a mais que ele. E claro, sem tirar o fato da sua técnica excelente. Em poucas palavras, seria difícil fazer isso em um curto período de tempo. Mas na realidade, o Gohan declarou que não era isso. Mesmo se o Prota tentasse, ele não conseguiria fazer isso em toda a sua vida, pois ele precisaria de um tempo para fazer o treinamento interno. E para isso, ele deveria ter começado entre os 5 a 9 anos de idade. E quanto mais velho fica, mais difícil seria reunir. O que significa que, na idade que o Prota tá, ele nunca conseguiria reunir o QI interno. Então, a única coisa que sobrava para ele é desistir. Mas, neste momento, o Prota se virou para ele e declarou que os seus olhos pareciam ser gananciosos, o que dava uma sensação de tentar cutucá-los. E do nada o Prota declarou: "Guarda Gohan, por favor, torne-se meu." E diante de toda aquela pressão, ele simplesmente aceitou. E ouvindo tudo aquilo do Gohan, o Prota notou que era óbvio que ele não conseguiria derrotar o Guarda Khan imediatamente. E como ele também não confiava no Prota, seria difícil para trazê-lo ao seu lado. Porém, o Gohan interrompe os pensamentos do Prota, dizendo que eles deveriam sair dali imediatamente, pois o filho mais novo ali não gostava do verdadeiro jovem mestre. E tudo foi por causa de um evento que aconteceu 2 anos atrás, onde o verdadeiro jovem mestre chamou a mãe do quarto jovem mestre de vadia vulgar. E no fim ele foi completamente espancado. E do nada o Prota começou a rir, dizendo que o mais novo era realmente bem humorado, pois ele conseguiu manter todos os seus 4 membros intactos. E como o Prota não queria arranjar problema tão imediatamente, ele iria embora dali. E voltando para o quarto do mestre da mansão, o Moshin tinha esticado um monte de fio pelo quarto. Parecia até festa junina, só que sem as bandeiras. E o mestre da mansão tava fake só. E olhando para ele, o Moshin começou a refletir que achou que fosse sinais de vício, mas havia uma energia mortal inegável no corpo dele. E se o mestre da mansão fosse uma pessoa normal, ele já teria morrido. E como ele já estava há muito tempo assim, a probabilidade de ele sobreviver era em torno de 50%. Porém, o velhote estava cagando pra isso. O serviço real dele nem era curar o mestre da mansão. Ele só iria fazer algumas coisas básicas e iria atrás do que ele precisava. Nisso, ele começa a escrever algum tipo de talismã. E depois ele joga no corpo do mestre da mansão, causando um grande brilho. E do nada, quase que ele manda uma expansão de domínio. Olha, rapaz, chega rimou. Daí ele começa a falar um monte, mas um monte de coisa mesmo, que não vai agregar nada pra história. Então vamos pular essa parte aqui, ó. E o mestre da mansão começou a virar o pó da rabiola. O zóio dele já começou a ficar vermelho. Um dos fiozinhos ali do velho estourou. E alguém entrou no quarto. E o velhote ficou preocupado, pois isso atrapalharia o ritual. E realmente atrapalhou, tanto que ele foi jogado para longe. E daí ele viu o Prota. Porém, em vez de ele conversar com o velhote, o Prota simplesmente passou por ele. Então fez uma reverência dizendo: "Olá, pai. Dou-lhe as minhas saudações." E o velhote, já pistola, mandou todos saírem dali, pois todos os esforços que ele teve para controlar a doença misteriosa foram revertidas por causa da energia mortal. E no estado que ele está, a energia só iria piorar. Por isso ele implorava para que todos saíssem dali, senão as coisas dariam errado. Porém, eu acho que já tinha dado errado. E a doença misteriosa do mestre da mansão já havia tomado conta do seu corpo. E já que tinha chegado nesse estado, Miyoshin pediu para que os dois ajudassem segurando o mestre da mansão, pois ele não poderia quebrar aquelas cordas. Enquanto isso, o mestre da mansão tava lá, só flutuando, parecendo que tava sendo exorcizado. Daí juntou o Prota mais o Gohan para parar o mestre da mansão. Daí o velhote começou a fazer seu ritual de exorcismo, porém o Gohan era fraco demais e não conseguiu segurar o mestre da mansão. E só pra piorar, ele quase perdeu o braço dele. E o mestre da mansão estava ficando cada vez mais forte por causa da doença. Ou tava ficando mais fraco, não sei. E o Miyoshin declarou para eles tomarem cuidado, senão o espírito maligno poderia chegar até eles. E realmente estava quase chegando, o Gohan quase foi pego. Porém, o Prota simplesmente apareceu e cortou a mão do mestre da mansão, o que surpreendeu todos dentro da sala, claro, tirando o Prota. E vendo que o monstro tava meio que voltando pra dentro do corpo, o Prota nem sequer hesitou, ele simplesmente partiu pra cima e cortou o braço novamente. E a partir de agora a situação ficaria um pouco mais delicada. E depois que o braço caiu no chão, o Miyoshin colocou um selo nele. Enquanto isso, o Gohan estava parando o sangramento do mestre da mansão. Porém, o Miyoshin tava se cagando
de medo por dentro, pois além de falhar no seu trabalho, o mestre da mansão acabou perdendo o seu braço. Então ele precisava sair dali antes que seja culpado. Mas eu acho que isso não ia dar certo não. E o prota perguntou para ele se o motivo do mestre da mansão não estar em boas condições era por causa desse tal espírito maligno. E o velhote falou que era óbvio, não conseguia ver pelo estado dele. E outra, não tinha acabado ainda, e se eles continuassem demorando muito, ele poderia acabar morrendo. Por essa razão eles não tinham tempo, ou ele também queria que o mestre da mansão morresse. E quando o prota ouviu também, o velhote percebeu que estava na merda. E o prota então perguntou quem seria essa pessoa que quer o mestre da mansão morto. Ou melhor, quem foi a pessoa que tinha contratado ele. E era melhor ele respondeu rapidamente, já que sua lâmina estava bem perto da sua garganta. Daí o Miyoshi não tinha muita opção e declarou que foi a primeira senhorita. E ela tinha declarado para ele que não seria necessário poupar a vida do mestre da mansão. E que ao invés disso, ele deveria localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão, usando o espírito maligno como desculpa. E o prota não sabia, né, que negócio que é esse, mas o Gohan ficou muito chocado, pois estava na cara que ela ia entregar tudo isso ao primeiro filho. Então ele declarou que eles deveriam salvar o mestre da mansão antes que isso acontecesse, senão a primeira esposa iria atrás dele e tentaria matá-lo. E olhando assim, o prota percebeu que fazia sentido, né, afinal ele atrapalhou seus planos. Entretanto, o prota declarou algo. Não, Miyoshi, pode fazer, encontre o local do manual secreto e o selo. E diante disso, tanto o Gohan quanto o Miyoshi não entendeu bulufas nenhuma. E depois disso, o velhote começou a enrolar aquelas cordas num tipo de boneco de voodoo. E ele explicou que aquilo ali era um receptáculo. Caso o mestre da mansão entrasse em contato com o espírito maligno mais uma vez, ele poderia acabar morrendo. Então eles meio que iriam conectar aquilo ao mestre da mansão e enganar o espírito maligno para fazê-lo pensar que aquele boneco era o mestre da mansão. E assim ele começou o ritual e o espírito maligno começou a passar entre as cordas. E parecia que o mestre da mansão estava sofrendo bastante. E até mesmo o Miyoshi estava sofrendo, pois a energia da morte estava forte demais. E caso ele continuasse forçando demais, o espírito maligno seria liberado. Porém, o que ele deveria fazer neste tipo de situação? E depois de pensar um pouquinho, ele teve uma ideia. E comentou com o prota que ele iria restringir o espírito maligno. Porém, o Gohan não poderia ficar ali. Afinal, era um grande segredo, certo? Diante disso, o Gohan simplesmente foi embora. E depois, o velhote começou o verdadeiro ritual. E meio que manipulando a mente do mestre da mansão, o velhote perguntou onde estava o manual secreto e o selo da mansão. E ele respondeu que estava no subsolo do salão medicinal, além da porta de pedra. Entretanto, como o próprio Miyoshi tinha dito antes, se ele forçasse demais, o espírito maligno seria liberado. E isso acabou acontecendo. Então ele pediu para o prota cortar a corda antes que o espírito maligno voltasse para o mestre da mansão. E o prota fez isso. Contudo, ele não percebeu que a corda meio que encostou no seu pé e o espírito maligno se conectou a ele. E olhando para o velhote, ele notou qual era a sua verdadeira intenção. E assim, o prota foi engolido pelo espírito maligno. E é isso, meu povo. Nós terminamos aqui hoje. Eu trouxe essa obra nova aqui, ó, porque eu achei ela muito massa. Então, se vocês quiserem, comenta aí, sei lá, espírito maligno, pra mim saber que vocês querem a continuação dela, entendeu? Se vocês não gostarem, não gostou, entendeu? É isso. Vai lá pro próximo vídeo que eu já tô enrolando. Esse aqui é muito bom.